Quem está feliz com Jesus essa noite? Amém? Amém? Glória a Deus, queridos. Muito bom poder voltar a compartilhar da palavra de Deus com vocês. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar as mulheres. Eu fui muito edificado, muito abençoado pela vida de cada uma que subiu aqui nesse púlpito para pregar, para trazer uma palavra de Deus, para nos ministrar sobre dízimos, sobre ofertas. Enfim, o mês de outubro foi um mês muito especial, onde nós ouvimos as mulheres, fomos ministrados pelas mulheres. É interessante que as mulheres, elas falam bastante, né? Essa é uma característica das mulheres. Não todas, mas a maioria, né? Mas quando elas sobem aqui, elas não falam tanto contra os homens. Não sei se vocês já perceberam, nós homens falamos mais tempo aqui. As mulheres não falam tanto. Mas não é por conta disso que nós não fomos abençoados. Mas eu quero compartilhar, querido, uma palavra muito especial com vocês nessa noite. Tenho 2 objetos aqui importantes para essa palavra, que eu gostaria de deixar de ladinho aqui. E vocês vão entender o que representa essa bacia e essa toalha. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre amor e serviço, querido. Amar e servir. Eu tenho 3 perguntas assim que Deus ministrou no meu coração quando eu preparava essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês nessa noite. A primeira pergunta é: se você soubesse que só teria mais alguns dias de vida, o que você faria com esses dias? Essa é só uma pergunta, querido, para que nós pudéssemos entender aquilo que o Senhor Jesus fez e aquilo que o Senhor Jesus falou sobre o que é amar e servir. A segunda pergunta é: se talvez essa noite fosse a última noite que você fosse sentar à mesa com a sua família, ou se você fosse sentar à mesa para uma última refeição, o que você faria nesses últimos momentos? Tomara a Deus que não seja, querida, a sua última noite, amém? Esse não é o desejo do meu coração, mas é algo para nós meditarmos em relação àquilo que eu quero conversar com vocês nessa noite. E a terceira pergunta é: se você pudesse ensinar uma coisa apenas, se você pudesse deixar uma lição apenas para a vida dos seus filhos, para a vida do seu esposo, da sua esposa, para quem você ama, qual seria a última lição? O último ensinamento seu como pai, como mãe? Muito obrigado, Chico. Como avô, como avó, como irmão? Qual seria o último ensinamento que você deixaria para quem você ama? O Senhor Jesus, querido, nos seus últimos momentos de vida, num dos últimos momentos em que ele se reuniu com os seus discípulos, hoje é o primeiro culto do mês e é o culto de ceia do Senhor. E o Senhor Jesus, na sua última Páscoa, no seu último momento com os seus discípulos, ele deixou algo muito precioso para nós. Ele deixou algo muito valioso para nós. Ele nos ensinou sobre algo muito profundo, sobre o que é ser cristão, o que é ser um homem de Deus, o que é ser uma mulher de Deus, de verdade. O amor e o serviço, querido, são 2 coisas que caminham juntas. Não tem como amar, dizer que ama a Deus e não servir a Deus, e não servir as pessoas no reino de Deus. Não é verdade? E não tem como servir as pessoas, servir no reino de Deus e não amar pessoas. Se você não ama, você não serve. E se você serve, mas não ama, você não serve. Essa não é uma mensagem para colocar pressão em você ou para dizer para você servir. É muito mais do que isso. Essa é uma mensagem, queridos, para nós entendermos o ponto de vista daquilo que Jesus fez e nos deixou como talvez um dos principais ensinamentos de todo o seu ministério. E olha que Jesus ensinou muitas coisas, querido, para os seus discípulos. Mas essa aqui talvez foi a cereja do bolo, nos seus últimos momentos com eles. Abre sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João,
capítulo de número 13, verso de número 1. Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui para nós contextualizarmos isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Evangelho de João, verso de número 13, capítulo de número 13, verso de número 1. João 13, 1. Antes disso, eu gostaria de orar com vocês, queridos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial, Senhor. Quero te agradecer, Pai, pela tua presença. Quero te agradecer pelo teu afago, o teu carinho por nós, Pai. Quero te agradecer por esse momento de louvor, de adoração. Quero te agradecer por esse momento de dízimos e de ofertas. Quero te agradecer, Senhor, pela vida da dona Vera, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo esse momento da tua palavra, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhá-la nessa noite com a tua igreja, Senhor. Obrigado porque a tua presença ela é sentida aqui no nosso meio, Pai. Nós podemos sentir a tua presença, nós podemos ser tomados por ela, nós podemos ser ministrados por ela, Senhor. Nesse momento, Pai, toma cada coração aqui nas tuas mãos. Leva, Pai, cada um aqui a um entendimento, Pai, muito maior do que aquilo que eu possa comunicar com eles, Pai. Senhor, que essas palavras que saírem dos meus lábios, Pai, possam ser ampliadas no coração de cada um, Senhor. Isso é algo tão lindo, isso é algo tão importante, Pai, que eu quero compartilhar com a tua igreja nessa noite. Espírito Santo de Deus, convence a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado a Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou em uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro e esse lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os meus pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou senhor e mestre, lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, e nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora vocês sabem essas coisas, serão felizes se a praticarem. Queridos, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Mas existem algumas coisas importantes aqui, queridos, que nós precisamos entender. Aquela noite, aquela última ceia, aquela última refeição com os seus discípulos não era uma noite comum.
Existia toda uma tensão no ar ali. Por causa de alguns aspectos que aqueles homens que caminharam com Jesus, eles já estavam percebendo ao longo do caminho. Jesus já havia falado para eles que o dia em que ele havia de ser preso, o dia dele haver de ser crucificado estava chegando. Os seus discípulos não sabiam qual era esse dia, mas Jesus já havia avisado para eles. Jesus, quando se senta à mesa com seus discípulos, ele diz para eles, aqui, sentado à mesa, aqui, posto a mão na mesa comigo, está aquele que vai me trair. Existia toda uma tensão no ar, e eles não sabiam que era Judas Iscariotes, aquele que iria trair Jesus. Ninguém sabia. Não era uma noite comum, queridos. Havia uma tensão aqui. E é interessante porque são nesses momentos, muitas vezes de tensão, onde aquilo que está escondido dentro dos corações vem à tona. Não é verdade? Muitas vezes aquilo que está guardado dentro do nosso coração só vem à tona nesses momentos de pressão. E aquela última ceia, aquele último momento com os seus discípulos revelou muito do coração daqueles homens para Jesus. Muito daquilo que estava guardado dentro deles, querido, e ainda não havia sido revelado. Nós só podemos dizer que nós conhecemos alguém de verdade se nós vivermos momentos muito bons com essa pessoa e momentos muito ruins com essa pessoa. Eu posso dizer que eu conheço bem a pastora Tânia. Ao longo desses mais de 20 anos que nós estamos casados, nós já passamos por muitos momentos juntos. Bons, ruins, muito bons, muito ruins. Eu posso dizer que eu conheço bem essa mulher e ela pode dizer o mesmo, que ela me conhece bem. Talvez diferente de todos nós aqui. Mas nós só podemos dizer, queridos, que nós conhecemos alguma pessoa profundamente quando nós passamos por esses momentos. O Senhor Jesus aqui, queridos, ele estava se assentando com seus discípulos aqui. Era a última Páscoa e Jesus havia dado uma direção para os seus discípulos. Se você olhar um pouquinho mais para trás no texto, os seus discípulos chegam diante de Jesus e falam, Senhor, nós vamos fazer a última Páscoa na onde? Jesus dá uma instrução para aqueles discípulos, vai até tal lugar, lá tem uma casa. Você vai falar para o dono daquela casa e vocês vão subir para o andar de cima e vocês vão preparar a última Páscoa ali, a última ceia. Os seus discípulos foram. Chegaram naquela casa, o Senhor Jesus mandou, nós viemos aqui para preparar a Páscoa, subiram, prepararam, arrumaram, querido, toda a refeição ali, arrumaram aquele ambiente, prepararam toda a refeição deles ali, a última refeição. Mas os seus discípulos se esqueceram, querido, de algo muito importante aqui. Aqui na palavra de Deus, eu acho muito interessante porque aqui no Evangelho de João, o capítulo 13, ele começa com uma declaração muito, muito, muito interessante, querido, a respeito da essência de Jesus. Ele começa dizendo assim, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. E ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra. E os amou até o fim. Jesus estava reafirmando algo muito precioso aqui, queridos. Jesus estava reafirmando que mesmo ele sendo traído, não mudaria a essência de quem ele era e não mudaria a maneira com que ele amava os seus discípulos. O amor de Jesus, querido, pelo seu ministério, o amor de Jesus pelas pessoas, não estava condicionado àquilo que Judas Iscariotes iria fazer com ele. Por isso que é muito interessante, o Evangelho de João, ele reafirma isso. Jesus reafirma o seu amor e o seu amor incondicional. Até o fim. Amém? Até o fim. Até o fim. Glória a Deus por isso, querido.
O verso número 2 diz que estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado a Judas, o filho de Simão Iscariotes. O verso número 3 fala que Deus já havia dado toda a autoridade para ele. Os seus discípulos, queridos, já haviam preparado toda aquela ceia ali, todo aquele ambiente. No verso número 4, diz que Jesus ele levanta da mesa, todos já estão sentados à mesa. O jantar já havia começado. A Páscoa já havia começado, a última ceia já havia começado. Jesus levanta da mesa, pega uma toalha, não sei se era dessa cor ou não, mas amarra na sua cintura, tira a sua capa, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés, queridos, dos seus discípulos, um a um. Aqueles homens haviam preparado, querido, todo aquele ambiente e havia se esquecido de algo muito importante. Eles haviam se esquecido de trazer um escravo para fazer esse serviço. Porque o serviço de lavar os pés uns dos outros, dos convidados para uma festa ou para uma refeição, era algo comum naqueles dias. Mas ele era feito por dois tipos de pessoas. Ou ele era feito por um escravo, que quando os convidados chegavam para a refeição, todos nós sabemos que as mesas daquele tempo não é as nossas mesas altas que nós temos hoje, eram mesas bem mais baixinhas, e quando diz que eles se assentavam nas mesas, eles se assentavam quase deitados na mesa para suas refeições, e os pés ficavam muito mais expostos uns para os outros. Por isso que o escravo, quando os convidados chegavam, ele pegava a bacia, ele ia lavando os pés uns dos outros. Ou era feito por um escravo, ou era feito pelo mais novo que estava ali naquele ambiente. Jesus não era nenhum dos dois. Jesus não era o escravo, Jesus também não era o mais novo ali naquele ambiente. Mas Jesus estava nos comunicando algo, querido, muito poderoso aqui. Não sei se você tem essa mesma indagação. Por que Jesus se levantou da mesa e foi lavar os pés dos seus discípulos? Por que nenhum daqueles homens ali que estava sentado com ele na mesa se propôs a fazer esse trabalho? Por que o maior de todos ali, o mestre, o senhor deles, foi que se levantou e foi servir a todos aqueles? Dá uma olhada comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, ele dá mais clareza em relação àquilo que estava acontecendo aqui com seus discípulos. Lucas 22. Vamos ler aqui a partir do 21. Depois do 20, vamos ao 20, Lucas 22, 20, para nós entendermos o contexto do que estava acontecendo aqui. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que a aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros: qual deles faria uma coisa dessas? Depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Os discípulos, queridos, não foram servir, não foram lavar os pés porque eles estavam discutindo entre si qual deles seria o maior. Jesus disse, verso número 25, nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e no entanto são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior de vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve?
Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como aquele que serve. Só até aqui. Queridos, aqueles discípulos estavam preocupados com quem era o maior entre eles. Em todo esse momento de tensão, em todo esse momento de medo, em todo esse momento de insegurança deles, começou a saltar algumas coisas que estavam guardadas dentro do coração daqueles homens. E Jesus só se levantou daquela mesa e foi lavar os pés deles, porque eles estavam preocupados ou ocupados discutindo entre si qual deles era o maior. O Evangelho de Marcos, ele traz uma outra visão desse mesmo texto. Lá em Marcos, no capítulo de número 10 e verso de número 35, há um pedido muito interessante de dois deles. Eu quero que você veja comigo também. Marcos 10, 35. Esse texto, queridos, são os mesmos momentos narrados por diferentes pessoas. Ok? É o mesmo texto, é a mesma narrativa dentro da palavra de Deus, dada por diferentes homens. Por Marcos, por Lucas e por João. Marcos, ele relata da seguinte forma: então Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vieram a falar com ele: mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. E eles responderam: quando o Senhor se assentar no seu trono glorioso, queremos nos assentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e um à sua esquerda. Jesus disse: vocês sabem o que vocês estão pedindo? São capazes de beber o cálice que eu beberei? São capazes de ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Mas não cabe a mim, no entanto, dizer quem se assentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem foram preparados. Quando os outros discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os são considerados líderes nesse mundo, têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos? Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne um escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos traz, querido, a intimidade que esses homens tinham com Jesus. Esses homens, que eles eram tão íntimos de Jesus, que os dois filhos de Zebedeu, aqui, Tiago e João, eles chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós podemos fazer um pedido para você? Uma coisinha besta, assim, coisinha simples. Jesus fala: claro, o que vocês querem? Nós queremos se assentar na glória junto com o Senhor, num lugar de honra, um à sua direita e um à sua esquerda. Entre todo o contexto aqui, querido, que Jesus falou para eles sobre o batismo, sobre beber do cálice, a história relata que os outros discípulos ficaram indignados. E é interessante nós entendermos nas entrelinhas aqui, por que esses discípulos ficaram indignados? A indignação dos discípulos, querido, não foi porque eles pediram para estar uma à direita e uma à esquerda do lado de Jesus. A indignação dos discípulos foi porque não foi eu que pedi para estar à direita ou à esquerda de Jesus. Aqueles homens, queridos, estavam ocupados com coisas tão banais. Por isso, talvez que o ensino de Jesus aqui seja algo tão profundo, querido, tão rico para os nossos dias. Eu quero pelo menos tirar 3 lições aqui, queridos, desse texto que são muito preciosas para nós nos dias de hoje. Amém? Vocês estão aqui comigo?
Diga comigo, primeira lição. Glória a Deus. Jesus não estava, querido, só ensinando sobre serviço aqui. Jesus estava corrigindo uma distorção que havia no coração daqueles homens. Havia uma distorção, querido, no coração daqueles homens que foram chamados um a um por Jesus, que foram escolhidos um a um pelo próprio Senhor Jesus, e que naquele momento de despedida, naquele momento de partida, eles estavam discutindo entre si qual deles seria o maior. Jesus, então, essa palavra não é só para nos ensinar sobre o serviço, também é, mas é para corrigir o coração daqueles homens que estavam distorcidos em relação ao serviço. Jesus estava alinhando, querido, o coração desalinhado daqueles homens. Da mesma forma, querido, que ele faz comigo e com você. Da mesma forma, querido, quando ele faz conosco. Da mesma forma, algumas coisas não mudaram ao longo do tempo. E se aqueles homens que caminharam durante todo o ministério de Jesus ali, 3 anos e meio com ele, sendo ensinado por ele, sendo conduzido por ele, vendo os milagres que ele operava, estando junto com ele todos os dias, precisava ter os seus corações alinhados. E da mesma forma, queridos, somos nós. Muitas vezes nós precisamos ser realinhados pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Você precisa ser realinhado, querido, por Jesus. Eu preciso, querido. Quase que todos os dias da minha vida, eu preciso. É interessante, querido, que aqueles homens, mesmo se esquecendo de levar um escravo, nenhum deles se dispôs a pegar a bacia, pegar a toalha e lavar os pés uns dos outros. No coração daqueles homens, querido, aquele momento de ceia era só um momento para ser servido, não era um momento para servir. Quando eles se assentaram naquela mesa, junto com Jesus, no coração daqueles homens, eles iam partilhar só mais uma refeição, onde o Senhor Jesus ia partir o pão, ia dar o pão para eles e ia servir eles naquela última refeição. A pergunta do céu para nós nessa noite, querido, quando nós nos achegamos na mesa do Senhor todos os meses, qual é o verdadeiro sentimento do nosso coração? É um sentimento de ser servido? Ou é um sentimento de servir, de se alegrar? É um sentimento de se assentar para que outros lavam os meus pés? Ou é um sentimento de que bom que eu estou na mesa com meus irmãos e eu posso lavar os pés e eu posso servir uns aos outros? Jesus nos ensina muito, queridos, sobre isso. Não estava nos planos deles, queridos, servirem na mesa. O plano deles era serem servidos. É interessante que aqui, algo muito simples Jesus ensina para nós. Naquela ceia, querido, naquele momento Jesus viu uma necessidade. E ele viu uma necessidade. Ele pegou a toalha, enrolou no seu corpo, ele pegou a bacia e ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Qual é a necessidade, querido, que você tem visto na sua casa? Qual é a necessidade, querido, que você tem visto aqui na igreja? Qual é a necessidade que você tem visto no seu trabalho, meu irmão? Queridos, aqui na igreja nós temos muitas necessidades. Em todos os departamentos, em todos os ministérios, nós precisamos de pessoas. Quem já percebeu isso aqui? Amém? Só isso, gente, percebeu? Não vou explicar um pouquinho mais para vocês nessa noite. Todos os departamentos nós precisamos de pessoas. Não sei se vocês já perceberam, quem que tira foto aqui na igreja? Hoje foi a Jéssica tirou, serviu a gente aqui. Quem que normalmente tira foto? O pastor Caio. Quem que normalmente está nas transmissões lá no fundo? Pastor Maurício e o Elinho.
Quem que normalmente, querido, está regulando o som, cuidando dos microfones? Pastor Daniel. Você sabe por que esses homens, querido, e essas mulheres estão fazendo serviço? Eu sei que eles amam fazer esse serviço, mas é porque não tem outra pessoa para fazer. Poxa, pastor, mas esse é o papel de pastor? Não, querido, mas é também. Eles fazem de todo o coração, mas eles fazem porque não tem outra pessoa para fazer. A pastora Tânia está indo buscar o pessoal, vai lá, busca o pessoal traz para a igreja, com o maior carinho, com o maior amor. É serviço de pastora? Talvez não, mas é. Por quê? Porque não tem outra pessoa para fazer. Existem muitas necessidades, queridos, aqui. Se você perguntar para a Ana e para o Carlos, o Ministério Infantil precisa de mais professores. Se você perguntar para o pastor Danilo, para o Catuí, o pessoal que está à frente do Ministério de Serviço, o Ministério de Serviço precisa de mais pessoas. Todos os departamentos precisam de mais pessoas. Todos os departamentos existem demandas. Existem necessidades. Jesus viu uma necessidade ali, querido. Pegou a bacia, pegou a água, pegou a toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. Diga comigo, lição 2. Jesus não estava só ensinando sobre serviço, querido. Jesus estava quebrando um modelo que, infelizmente, foi criado para promover homens através do serviço. Isso é muito sério, querido. Jesus estava quebrando esse modelo, querido, de promoção através do serviço. No reino de Deus, querido, não existe plano de carreira. Amém? Amém? Nas empresas, querido, no mundo corporativo, sim. Você entra como office boy, depois você vai trabalhar de auxiliar administrativo, depois você vai trabalhar assim. E existe um plano de carreira em quase todas as empresas. No reino de Deus não existe plano de carreira. Amém? Hoje muitas pessoas, queridos, glória a Deus, aqui nós não vivemos nisso, mas existem muitas pessoas que entram no serviço. Não entram no serviço para servir pessoas, para amarem as pessoas. Entram no serviço, nas comunidades, para serem o primeiro. Pastor, como que eu faço para ser pastor? Não, querido, não é assim. Não é como você faz para ser pastor. Existem alguns lugares, querido, que infelizmente é assim. Você quer ser? Então primeiro, começa servindo lá na portaria. Depois, se você servir bem na portaria, você vai para o outro departamento. E você vai para o outro departamento. Depois você vai ser co-líder de um grupo familiar. Depois você vai ser líder desse grupo familiar. Depois você vai assumir um ministério dentro da igreja. Depois você vai ser pastor auxiliar. E depois, lá no topo da pirâmide, você vai ser o pastor da igreja. No reino de Deus não é assim, querido. Jesus não estava ensinando isso para nós através desse momento com seus discípulos. Pelo contrário, Jesus estava quebrando isso. Amém? Não existe plano de carreira, querido, no ministério com Jesus. Aprenda uma coisa, e eu quero que você repita isso comigo. Servir não é uma forma de crescer no reino. Servir é viver o reino. Não é uma forma, querido, de crescer. Quando nós servimos uns aos outros, quando nós servimos a igreja, não é uma forma de se tornar melhor ou maior do que alguém. Nós estamos apenas vivendo aquilo que Jesus disse para nós vivermos. Não existe um plano de carreira no reino de Deus. Nós não servimos, querido, para nos tornar o primeiro. Nós servimos por amor às pessoas e por amor a Jesus. Amém? Pastor, mas eu só vou servir se eu fizer alguma coisa onde eu apareço. Não, querido, não é isso. Servir, querido, é muito mais do que isso. Não, mas eu só vou se eu for para o ministério de louvor, porque o ministério de louvor fica lá em cima. Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. Jesus estava nos ensinando, querido, que ele veio para quebrar isso.
Sabe, se as pessoas entram, muitas pessoas hoje, infelizmente, entram para servir, mas não com o coração de servo, mas almejando talvez um lugar de honra, um lugar de destaque, querido, no reino de Deus. Não era isso, meus irmãos, que Jesus estava nos ensinando aqui. Não era isso que fez ele pegar uma toalha, amarrar na sua cintura, pegar uma bacia com água e lavar os pés dos seus discípulos. Não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com cargo, querido. Não tinha nada a ver com ser ou não ser melhor do que alguém. Jesus estava nos ensinando totalmente contrário a isso. O que Jesus estava nos ensinando aqui, queridos, é que a verdadeira alegria está no coletivo. Que o verdadeiro amor está no servir uns aos outros. Que o verdadeiro amor aqui, que é o verdadeiro sentido do lava-pés. Por isso que ele olha depois para os seus discípulos, ele lava os pés dos seus discípulos. O texto diz que ele se assenta na mesa novamente, e ele olha para os seus discípulos e fala: vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? O verdadeiro sentido do serviço, querido. Não existe ninguém maior do que Jesus. Não existe ninguém mais poderoso do que Jesus. Ele disse: agora vão e façam os mesmos. Lavem os pés, sirvam uns aos outros. Esse era o verdadeiro sentido de tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Nos últimos momentos de vida, nos seus últimos momentos do seu ministério aqui na terra. Ninguém é poderoso, só Ele. Só há um mestre, só há um Senhor de todos. O ser como Ele, o servir como Ele, fala disso. Fala de lavar os pés. Fala de servir uns aos outros. Não tem ninguém maior que Jesus, querido. Amém? Depois de Jesus, querido, ó, é tudo igual. Tem muita pessoa que se agarra a título, a cargo. Jesus nunca disse nada sobre isso. Ele disse para os seus discípulos: agora vocês vão e façam os mesmos. Lavem os pés uns aos outros. Terceira lição, repita comigo, terceira lição. Glória a Deus. A terceira lição de Jesus, querido, não é... Ele fala sobre ser seguro. Ele fala sobre saber quem nós somos. E o que nós somos não tem nada a ver com cargos, com títulos. Jesus estava trazendo uma lição ali para os seus discípulos, ensinando eles que quando um homem, como uma mulher de Deus, ele é seguro em quem ele é. Quando um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ele tem a sua identidade firmada no Senhor, ele não se apega a cargos. Ele não se apega a títulos, pelo contrário. Ele pega uma toalha, ele amarra na cintura, querido. Pega uma bacia com água e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai lavar os pés dos seus irmãos. Era isso, queridos, que Jesus estava ensinando naquela noite. Era isso, querido, que aqueles discípulos estavam com dificuldades de entender. Porque eles queriam saber quem era o maior entre eles. Quem iria se assentar à direita, quem iria se assentar à esquerda de Jesus na glória. E Jesus estava preocupado em ensinar algo para eles muito simples, mas muito poderoso. É como se Jesus dissesse para eles: ei, não se importa com essas coisas. Não se importe com títulos, com cargos. Augusto Cury, querido, falou algo fantástico, e esses dias, olhando um vídeo lá, eu falei: é isso. Ele falou: um homem, uma mulher de Deus, ele só é grande de verdade quando ele é grande dentro do coração das pessoas. Existem pessoas, querido, que não são conhecidas na mídia, que não são conhecidas nacionalmente, mas são grandes dentro do coração de pessoas.
Existem pessoas grandes, querido, dentro dos nossos corações, que talvez nunca subiu num púlpito para pregar. Ou existem pessoas grandes dentro do nosso coração, mas que não têm uma eloquência para pregar. Mas são pessoas grandes, porque são pessoas parecidas com Jesus. Jesus estava ensinando isso, querido, para os seus discípulos. Vocês querem serem grandes? Sejam grandes por servir os outros. Sejam grandes primeiro dentro do coração das pessoas. Não se preocupe com cargos, com títulos, com as coisas desse mundo. Essa era a terceira lição, querido. Os inseguros, eles apegam-se a cargos e a títulos. Já os seguros, eles sabem quem são. Eles pegam as toalhas, as bacias e vão lavar os pés uns dos outros. E vão cuidar de gente. E vão ouvir gente. E vão investir em pessoas. Poxa, pastor, mas eu não sei pregar. Quem disse, querido, que Jesus chamou todo mundo para pregar? Sabe, muitas vezes nós olhamos para algumas pregações e às vezes nós falamos, poxa, aquela pessoa não é tão eloquente. Mas um dia eu ouvi algo do meu pastor muito interessante. Ele falou, Fábio, nós precisamos receber não só da eloquência das pessoas, mas nós precisamos receber através da vida das pessoas. Tem gente que talvez não tenha uma eloquência tão grande para pregar, mas tem gente que é tão generosa que nós precisamos aprender com a generosidade da vida dela. Tem gente que não é tão eloquente para falar, mas tem gente que é tão cuidadosa nas coisas do Senhor que nós precisamos aprender com o cuidado dela. É muito mais, querido, do que pegar um microfone e falar. Só tem um púlpito aqui, querido, na igreja. E não é todo mundo que vai pregar. Não precisa ser só um também. Mas não é, são poucos. Mas quem disse, querido, que é só púlpito que nós pregamos? Quem disse que é só no púlpito que nós servimos as pessoas? Agora, nesse momento, querido, quem está servindo e quem está sendo servido? É como num restaurante. Quem é mais importante? São aqueles que estão sentados. E quem está em pé, com o microfone na mão, só está servindo aqueles que estão sentados. No reino de Deus é assim, queridos. No reino de Deus, o que Jesus estava nos ensinando sobre lavar os pés. Sabe, muitas vezes nós achamos que o pastor precisa ir lá lavar os pés dos seus discípulos, porque é algo bonito. É legal, querido. Não é o pastor que tem que lavar, é os discípulos que tem que sentar o pastor lá e lavar os pés do pastor. Oh, é legal, querido, mas não era isso que Jesus estava ensinando. Ele disse para os seus discípulos, lavem os pés uns dos outros. Amém? Quem está entendendo algo de Deus aqui, queridos, nessa noite? Os seguros não se apegam a essas coisas, se apegam às bacias, às toalhas e vão servir pessoas. Pastor, mas é só na igreja? Claro que não, querido. É no trabalho, é em casa, é onde Jesus colocou você. Tem gente que está influenciando muito mais pessoas, querido, lá fora do que aqui dentro da igreja, porque aqui nós passamos pouco tempo juntos. 2 horas e meia, querido, e já não tem mais ninguém aqui, todo mundo vai para sua casa. Lá na sua casa não, você passa talvez o maior tempo possível lá com seus filhos, com seus parentes. Lá no trabalho, muitas vezes nós passamos mais tempo no trabalho do que dentro da nossa própria casa. E onde é a igreja, querido, que você precisa pregar? Onde é a igreja que você precisa refletir o caráter de Jesus? Não é nas 2 horas e meia que nós estamos aqui, querido. É lá. Aqui nós somos todos irmãos, aqui nós vamos nos achegar, nós vamos nos abraçar, nós vamos sorrir, nós vamos chorar, nós vamos cantar, nós vamos nos alegrar. Mas é lá, querido, onde as pessoas precisam mais de Jesus. É lá onde corações, pessoas estão gritando, querido, nesse momento. Porque não conhecem esse Jesus que nós conhecemos.
Amém? Pedro, querido. Ei, Pedrão. Pedro é uma figura fantástica. Pedro se negou quando Jesus chegou. Jesus já tinha lavado os pés. Dá-nos a entender no texto que Jesus já havia lavado os pés de alguns discípulos ali. E ele chega para lavar os pés de Pedro. E Pedro fala: não, Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus, eu acho muito interessante que Jesus trata Pedro tão bem. Teve uma vez que não, mas aqui Jesus falou para ele: Pedro, Pedro, vem cá. Você não está entendendo, mas uma hora você vai entender. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro fala: opa, Senhor, então lava tudo. Lava os pés, lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. Jesus fala: não, Pedro, você não entendeu ainda. Você já está limpo. Quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo, é só lavar os pés. E eu acho interessante, querido, porque Pedro, ele estava pronto, querido, para guerrear por Jesus. Pedro estava pronto para matar e talvez até para morrer na batalha por Jesus. Pedro queria brigar, querido. Pedro queria guerrear. Pedro não queria que aqueles homens viessem e pegassem Jesus. Tanto que quando aqueles soldados se aproximavam, Pedro já arrancou a espada e vapo na orelha do homem lá, de Malco. Mas você acha que ele deu a espadada na orelha daquele homem? Claro que não, querido. A espadada era para arrancar a cabeça do homem. O homem deve ter dado uma desviada e pegou só na orelha. Jesus pega a orelha. É engraçado, né? Jesus pega a orelha e fala: ô, Pedro, ela cola a orelha do homem, cura o homem ali, querido. Pedro estava, querido, pronto para matar, para guerrear. Não importa se viesse 20, 30, 40 soldados, Pedro iria para enfrentar, querido. Mas Pedro não estava pronto, querido, para lavar os pés dos discípulos de uns aos outros. Sabe, muitas vezes, querido, tem gente que quer guerrear, quer fazer. Mas Jesus fala: não. Calma aí. Senta aqui que eu quero te ensinar. Pega uma toalha. Amarra na cintura. Pega a bacia. Lava o pé. Uns dos outros primeiro. Não, pastor, mas eu quero fazer, Bom, irmão, vamos fazer, mas senta aqui primeiro. Vamos lavar os pés uns dos outros aqui. Vamos cuidar das dores uns dos outros primeiro. Vamos aprender o que é o verdadeiro evangelho primeiro. O verdadeiro evangelho, querido, fala disso, fala de serviço. Mas também fala de amor. Não tem como servir, querido, e não amar, e não tem como amar e não servir. Jesus estava nos ensinando sobre isso, querido. Essa é a essência do serviço. Estar disposto e disponível. Não importa se vai aparecer, não importa se o pastor vai falar meu nome ou não, não importa. Para Jesus, querido, o maior é sempre aquele que serve. Eu quero ser maior. Senta primeiro, querido. Aprende de Jesus primeiro. Vamos lavar os pés uns dos outros. Amém? Você aprendeu alguma coisa de Deus nessa noite, queridos? Quero te convidar a se colocar em pé. Quero convidar o pessoal do louvor aqui.